Dai a César o que é de César. Tópico 5. Os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para confundi-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhe conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me provocais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E, tendo-lhe eles apresentado uma moeda, perguntou Jesus: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então, observou-lhes Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, admiraram-se eles de sua resposta e, deixando-o, se retiraram. Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículo 15 a 22, e São Marcos, capítulo 12, versículo 13 a 17. Tópico 6. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, odiando o tributo que os romanos lhes determinavam, haviam feito do pagamento desse tributo uma questão religiosa. Numeroso partido se criara contra o imposto. O pagamento deste constituía, pois, entre eles uma irritante questão de atualidade, sem o que nenhum senso teria a pergunta feita a Jesus. É-nos válido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Havia nessa pergunta uma armadilha. Contavam os que a formulavam poder, conforme a resposta, despertar contra ele a autoridade romana ou os judeus contraditórios. Mas Jesus, que lhes conhecia a malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, com o dizer que cada um seja dado o que lhe é devido. Tópico 7. Esta sentença, dai a César o que é de César, não deve, entretanto, ser entendida de modo restritivo e absoluto. Como em todos os ensinos de Jesus, há nela um princípio geral, resumido sob forma prática e usual e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros, como queiramos que os outros procedam para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outrem, todo atraso de seus interesses. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Estende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos em geral. Instruções dos Espíritos. A lei de amor. Tópico 8. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as ambições e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Extingue as misérias sociais. Bem-aventurado aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Bem-aventurado aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos se assustaram e as vítimas, sedentos de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios, e a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas fascinado pelo seu patrimônio intelectual. Já não é a angústia que ela conduz o homem, conduz à conquista do seu ser, elevado e transformado.
O sangue resgatou o espírito e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Disse eu que em seus começos o homem só instintos possuía. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta, aquele em quem predominam os instintos. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso, como a glande encerra em si o carvalho. E os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas cascas, se conservam escravizados aos instintos. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho atual, que vos receberá muito mais do que bens terrenos. A elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscareis nela os prazeres suavicíssimos da alma, introduções das alegrias celestes. Lázaro, Paris, 1862. Você gosta de frases espíritas? Você gosta de compartilhar conhecimento? Você gosta de aprender, refletir e orar? Então nos siga no Instagram para receber nossas mensagens. Link na descrição do vídeo. Gratidão. Um oferecimento: Espíritos de Luz.